Eu sou o Padre Diego Bettoni do movimento Um Só Coração. Estamos aqui de coração a coração para refletir o diário de Santa Faustina, a misericórdia divina na minha alma. Hoje vamos meditar os números 37 e 38. Começo a ler. Pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Jesus, querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono por parte das criaturas. Às vezes, a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso, mas Deus o estava permitindo, sendo preciso aceitá-lo, porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Uma coisa, porém, não podia compreender por muito tempo, isto é, que Jesus mandasse que eu falasse de tudo às superioras, e estas não acreditavam nas minhas palavras, mas demonstravam que tinham pena de mim, como se eu estivesse iludida ou vítima da minha imaginação. Por esse motivo, temendo estar iludida, resolvi evitar interiormente a Deus, receando as ilusões. Contudo, a graça de Deus perseguia-me a cada passo, e quando menos esperava, Deus falava comigo. Santa Faustina, rogai por nós. Nesses números vemos o sofrimento de Santa Faustina, o sofrimento físico e moral. Aqui nos fala que a saúde dela piorou e ela se esforçava para cumprir as suas obrigações. Imaginem, ela trabalhava na cozinha. E naquele então, a cozinha, as irmãs que trabalhavam na cozinha, faziam refeições para mais de 200 pessoas, mais ou menos 200 pessoas. E ela estava com a saúde debilitada e mesmo assim se esforçava para cumprir as suas obrigações. E era mal interpretada também, porque algumas irmãs pensavam que ela era preguiçosa, só porque custava para ela levantar uma panela, fazer um trabalho na cozinha. Era mal interpretada, apesar do sofrimento físico. Olha só. Também essa participação da cruz nas nossas doenças, nos nossos sofrimentos. Às vezes eu fico meio assim quando dizem: ah, padre, aquela pessoa não rezou muito, então ficou doente. Mas por favor, então Santa Teresinha do Menino Jesus nunca rezou bem, porque morreu de tuberculose com 24 anos. São Francisco morreu com 44 anos e ficou cego, praticamente cego, e sofrendo. Então rezava pouco. Santa Faustina morreu com 33 anos, também teve tuberculose. Então o sofrimento, queridos irmãos e irmãs, também é um caminho de purificação. E como nos diz no Evangelho Jesus Cristo, aqui, e eu sempre repito, eu vou repetir sempre, Jesus é a verdade, ele não é mentiroso, ele nunca falou que o céu seria aqui, ele nunca falou que as pessoas bonzinhas não iriam sofrer, se a gente rezasse não teria sofrimento. Não, ele disse, olha, quem quiser vir atrás de mim, pegue a sua cruz, dê um sentido ao sofrimento, porque todos os seres humanos sofrem. Antes ou depois sofrem os sofrimentos da vida, mas o importante é dar um sentido a esse sofrimento. Pois bem, Jesus falou aqui não é o paraíso. Deus faz chover para os bons e para os maus. Deus faz sair o sol para os bons e para os maus. Então não é questão de sofrer ou não sofrer. É questão de como eu vou me comportar na chuva e como eu vou me comportar no sol. Então ser cristão não significa também só sofrer. É como eu me comporto no sol, no momento de saúde, no momento das alegrias.
como eu me comporto? De maneira egoísta, pensando só em mim? E no momento de chuva, no momento de sofrimento, como eu me comporto? Eu sei me unir à cruz de Cristo, eu sei dar um significado, eu ofereço o meu sofrimento pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, eu aproveito para purificar-me, para unir-me à cruz de Jesus? Então, não importa se chove ou se sai sol, importa como eu estou. E eu sei que é difícil, não é fácil o sofrimento. Por isso necessitamos estar unidos a Deus. Precisamos estar unidos. E aqui também, Santa Faustina fala de outro sofrimento que muitas vezes é pior do que o físico, que é o sofrimento moral, de ser mal interpretado, das pessoas não quererem acreditar em nós ou não querem acreditar em nós. E principalmente as pessoas que deveriam acreditar em nós. Nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, da igreja. Muitas vezes a pedrada vem de dentro. Isso dói muito mais. E Jesus permite isso aí. É uma purificação tremenda. Porque as pessoas lá fora às vezes falam mal, ou falam mal de ti e tal. Ok. Mas quando tem alguém de dentro da igreja, é um sofrimento. É um sofrimento. Eu não vou me queixar, mas eu vou contar uma coisa minha. Tipo, ano passado, uma pessoa que falou, o padre Diego falou para um amigo meu, não faz parte, não está em comunhão da igreja. Aí, mas da onde escutou? Eu escutei de uma outra pessoa da igreja. Aí você diz assim, mas por que falar mal de mim? Será que me conhece? E por que será? E por que será? Isso dói na pessoa. Quando ela é mal interpretada, como não em comunhão com a igreja? Por favor. Por favor. Mas às vezes tem essas rixas internas, certas coisas que deixam a pessoa triste. E às vezes a gente tem que aceitar e dizer obrigado, Senhor. Obrigado por isso. E não ficar sofrendo. Mas eu, que sou um pecador, que sou uma pessoa frágil e peço muitas orações, eu senti, e não é fácil, não é que Santa Faustina nesse momento estava assobiando de alegria. Não, dói, e ela diz que dói, inclusive quando as superioras, as madres falaram que era uma ilusão, ela sofria. Bom, ela teve que fazer um teste psicológico com um psiquiatra, o próprio Beato Miguel pediu para ela, e isso foi muito bom, porque depois, mais tarde, serviu para provar que ela não era louca. Não em vida. Depois, para a própria beatificação e canonização, aquele teste que o Beato Miguel tinha pedido quando conheceu ela, e fez aqueles testes com um psiquiatra, não ele fez o teste, mas com acompanhamento psiquiátrico, depois provou, não, aquilo não era ilusão, era uma pessoa normal, uma pessoa com saúde psicológica. Mas como é difícil quando às vezes a gente fala uma coisa e parece que não vai, ou as pessoas que deveriam nos tratar com carinho, às vezes não nos tratam. Outro testemunho que eu vou falar, que para mostrar como eu sou frágil também, e depois a pessoa se dá conta e diz, não, mas também é assim. Eu me lembro em Roma, eu não tinha 1 ano de sacerdócio. Ainda não tinha 1 ano como padre. E eu tive que ir lá no Vaticano falar com um cardeal. Imagina eu, um recém-ordenado sacerdote, tinha que ir lá entregar uns documentos e tal. E eu entrei e fui numa sala bonita que tinha lá, entrei e fiquei esperando, né? Aí chega ele e me diz, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou aqui esperando que eu tenho que... Não, mas você deveria ter esperado lá naquela salinha. Aqui é para receber as pessoas importantes. Aí me caiu tudo, né? E aí desculpa, vou lá. E realmente, eu sou um padre de série B, mas realmente eu sofri naquele momento, imagina? Isso é orgulho meu, porque eu disse, mas como assim? E depois, olha que bom que me aconteceu isso, para me colocar no meu lugar. O meu lugar é lá. Eu não posso querer assumir outros lugares, embora que eu não fiz por querer. Eu entrei, foi o primeiro lugar que eu entrei para esperar. Mas a gente sofre muitas vezes ao interno da igreja. Às vezes a gente sofre dos nossos irmãos que estão do nosso lado, que às vezes nos julgam, às vezes falam mal de nós. Pois bem, esse é um sofrimento que Santa Faustina, mas muito mais do
do que eu, teve. E é um sofrimento também não ser compreendido pelos próprios irmãos da fé. E aí pode ter inveja, pode ter aí alguma irmã que às vezes, ela está se achando que ela é mais santa porque vê Jesus Cristo. Por favor, né? Por favor. A pessoa deveria dizer que maravilha que Jesus está aparecendo para uma irmã minha. Mas muitas vezes a gente pensa ao contrário, a gente já, mas por que ela e não eu? Se eu rezo mais que ela. Por que isso? Deveria aparecer para a Madre Superiora. Então, como realmente necessitamos da humildade, necessitamos realmente estar unidos a Deus. E Deus permite muitas provas, muitas dificuldades, incompreensões. Às vezes você quer fazer o bem numa pastoral, na paróquia, e é mal compreendido. E falam, mas ela está querendo aparecer. E não, justamente está querendo fazer, porque alguém tem que fazer, né? Então, a gente tem que ser mais misericordiosos uns com os outros, amar e se alegrar. Eu sempre digo, estamos jogando no mesmo time. Se o centroavante faz o gol no meu time, é gol para todos. Então, se um irmão meu prega bem, bendito seja Deus. Se ele marca um golaço, bendito seja Deus. A gente deve se alegrar com a conquista uns dos outros. E não é verdade que a gente é fácil sofrer com o outro. Quando alguém está sofrendo, a gente até consegue se compadecer com ele. Mas quando alguém vem nos contar uma alegria que não tem nada a ver conosco, é uma alegria dela, da família dela, a gente muitas vezes não dá nem bola. Tá, que bom. A gente é difícil alegrar-se com o outro. Sabe, que a conquista do outro seja a minha conquista. E a gente percebe aonde está a inveja quando eu fico triste, quando alguém fala bem de alguém, eu sinto um pouco de tristeza, ou eu começo a automaticamente me comparar. Tipo, aquele lá fala bem, e eu na hora penso, será como eu falo? Não pensa, se alegre. Fique alegre que aquela pessoa fala bem. E devemos ter esse amor uns com os outros. E aqui Santa Faustina sim sofreu esse sofrimento doloroso que Deus permitia, porque é Deus quem permite, para a nossa purificação, para a nossa própria humildade, simplicidade, nos tornar semelhantes a Jesus. Imagina, olha lá no Evangelho que Jesus, no povoado dele, disse, olha, aqui não teve mais milagres pela falta de fé. Quem faz o milagre não é a nossa fé, é Deus quem faz o milagre. Mas a nossa fé é a liberdade de aceitar o milagre de Deus. E muitas vezes não acontecia. Inclusive lá entre eles, entre o pessoal dele, de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Sabe, desprezando ele, como esse vai querer se achar? E não queria se achar, mas como esse aqui tá, mas não é ele, e já se comparavam com ele. Por favor, falta muito amor. E Jesus também teve esse sofrimento, e às vezes ele permite que você sofra também. Então, quando você sofre alguma coisa ao interno da igreja, não se revolte. Agradeça a Deus por esse momento de humildade e de purificação e siga adiante. Não fica dando ouvidos e dizendo, aquele padre me olhou, o padre Diego nem me deu bom dia, então eu vou deixar a igreja católica. Não! Agradeça a Deus e diga que oportunidade que eu tenho de não ser lembrado. Jesus, também não te abandonaram na cruz? Que eu me alegre também. Quando eu vejo algum irmão que fale alguma coisa, olha, você não lê bem. Eu me lembro, agora me vem na minha cabeça, que até os 11, 12 anos, eu não falava direito. Eu tinha problema de dicção, mas forte. Inclusive, meu nome é Diego, eu falava que era Diago. Eu tinha muito problema de dicção. E aí, eu sempre fui uma pessoa assim que fui, né? Então, eu tinha problema de dicção, me coloquei no grupo de teatro da escola, só para me obrigar a falar. E aí, eu me lembro que tinha uma apresentação numa igreja, e eu
já que era uma pessoa que gostava, era coroinha e tal, então na hora do anjo Gabriel, né, a pessoa diz, não, então o Diego faz o anjo Gabriel. E teve uma freira que disse assim, imagina se ele vai ser o anjo Gabriel, ele não sabe nem falar. Não sabe falar. Imagina. Como a gente pode machucar as pessoas? Como a gente pode machucar? Mas eu não quis nem saber, eu fui lá e falei, né? Fui o anjo Gabriel. Mas a gente tem que cuidar com aquilo que fala, com aquilo que fala dos irmãos. A gente pode machucar e machucar muito. Eu podia ter sido uma criança que depois ficado complexado. E aí, como fica? Então a gente tem que cuidar com as nossas palavras e sempre valorizar o outro. A gente tem que devemos ser um pedestal. Sabe um pedestal onde você coloca as flores para que elas apareçam mais? Nós devemos ser os pedestais dos nossos irmãos e irmãs na igreja. Ficar embaixo e que eles apareçam. Valorizar, falar bem. E também aqui no sacramento do matrimônio, quantas vezes se ofende o esposo, se ofende a esposa na frente dos filhos? Ah, teu pai é isso, a tua mãe é isso. A esposa deveria ser um pedestal para o marido deveria ser um pedestal para a esposa diante dos filhos. Saber valorizar os irmãos. Não estou dizendo inventar qualidade que não existe, mas todos têm dons, todos. Mas não falem mal dos outros. Não vamos falar mal, mas falar bem uns dos outros. Isso se pede para qualquer ser humano, mas muito mais para nós cristãos que temos o amor como essência, porque Deus é amor. Então, Santa Faustina comenta aqui das suas dificuldades no meio do seu sofrimento físico e moral. Mas que maravilha que o número 38 termina dizendo, e quando menos esperava, Deus falava comigo. Pode ter certeza que no meio de uma dificuldade, quando você menos espera, acontece graças maravilhosas na nossa vida. Deus, ele permite o sofrimento, mas se você dá um significado para esse sofrimento, seja físico ou moral, quando você menos esperar, graças acontecem na sua vida. Bênção com a relíquia de Santa Faustina. Vamos pedir que Jesus derrame as suas graças na sua vida. Entregue ao coração de Cristo as suas dificuldades, o seu sofrimento físico e moral. Encoste a sua cabeça no peito de Jesus. Peça que Jesus derrame na sua vida a paciência, a misericórdia, o amor. Que possamos passar pela porta estreita da cruz, mas sabendo que Jesus nos dá força, nos dá coragem. Que a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você e com você permaneça sempre. Amém.